Boa noite a todos os irmãos, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite. Estamos mais uma vez aqui conectados nesta live para continuar o estudo que estamos fazendo. O Poder de Deus na Igreja, parte 4. Que Deus nos permita compreender Sua Palavra, que possamos verdadeiramente encarnar essa palavra em nossas almas, em nossos corações. E sejam muito bem-vindos a essa live, nossos telespectadores, irmãos, amigos. E nosso desejo é sempre levar a palavra de Deus, tal e como foi dada através do seu anjo mensageiro. Nós vamos fazer uma oração e vamos deixar a seguir estaremos deixando com o nosso irmão Erickson, que se encarregará dos cânticos com a nossa irmã Raquel. E a seguir estaremos então terminando essa sequência de livros, O Poder de Deus na Igreja, parte 4. Hoje nós continuaremos na página 44, até o final. E na próxima semana então estaremos iniciando o estudo sobre Fique com a Palavra. Vamos pegar da onde o nosso irmão Miguel Bermudes Marim está utilizando, onde nós estamos atualmente, no volume atual. E seguiremos estudando todas as quintas-feiras. A gente fez umas alterações nos dias de live. Nós tínhamos na quarta e na quinta. Passaremos a ter somente na quinta-feira, devido a termos alguns trabalhos na obra também, algumas coisas que nós temos que resolver no trabalho da congregação. Então estaremos na quinta-feira, na live a partir das 8 horas, estudo das mensagens dos livros que nós temos aí atuais. E no sábado, nós estamos no estudo da palavra também, ali com o nosso irmão Paulo Rogério, a sua congregação e outros pastores também, o irmão Isaías lá do Rio de Janeiro, o pastor ali, acho que é Pedro, ali do quilômetro 18 lá em São Paulo, e muitos outros irmãos que se conectam para participar da live no sábado. A live no sábado nós temos início entre 6 e 7 horas, a gente sempre procura avisar antes, para poder nós termos tudo direitinho. E participamos de um outro formato, de live que a gente faz ali, onde as pessoas podem interagir lendo os extratos. Também lembrar aos irmãos que nós temos culto às sextas-feiras ao vivo, direto de Porto Rico. A gente, através do canal O Poder da Palavra Pura, ali do nosso irmão Levi, congregação do nosso irmão Levi ali em Porto Velho. E também no domingo, a partir das 11 horas, nós temos também transmissão de culto ao vivo, direto de Porto Rico, com tradução simultânea. E vocês podem, os irmãos que desejarem, podem se conectar através do canal O Poder da Palavra Pura e também na nossa página no Facebook, O Poder da Palavra Pura. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos fazer uma oração e a seguir estaremos então passando o nosso irmão Erickson e a nossa irmã Raquel com os cânticos. Senhor nosso Deus, nos apresentamos diante de Ti nesta noite e Te agradecemos por Tua bondade e misericórdia de nos permitir compartilhar da Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, e assim essa palavra que nos foi trazida através de Teu anjo mensageiro se encarne em nossas almas e em nossos corações e possamos crescer e chegar à estatura de varões perfeitos. Pedimos perdão das faltas, erros e pecados que temos cometido. Limpa-nos com o Teu sangue precioso e assim estejamos limpos e justificados diante da Tua presença, como se nunca na vida houvéssemos pecado. Perdoa-nos os maus pensamentos, as más atitudes, as más palavras. Perdoa-nos, limpa-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Que este sangue esteja aplicado em nossas almas e produza a vida que necessitamos, que é a vida eterna em cada um de nós, a tal ponto em que sejamos, Senhor, revestidos de um corpo novo e eterno e glorificado igual ao Teu. Também pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão conectados, que os abençoe em cada um em seus lares, que os prospere em tudo, e assim sigamos adiante, trabalhando em Teu reino, em Tua obra, fazendo aquilo para a qual nós fomos chamados, levar o Teu Evangelho e também terminar a grande carpa catedral. E assim, Senhor Jesus Cristo, a Tua obra em Tua segunda vinda seja consumada com o Teu nome novo, Senhor, manifestado neste tempo final. Nós Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, pedimos que abençoe esta live,
Abençoe os cânticos, abençoe a tradução e que, Senhor Jesus Cristo, passemos somente o que o anjo falou. É isso que te pedimos no teu nome novo e eterno, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém, Senhor. Nós vamos deixar com os nossos irmãos dos cânticos, né? Que Deus abençoe a todos. Nós tivemos algumas mudanças aqui no formato da live, né? Os irmãos estão verificando aí e a gente cada vez mais está procurando melhorar, fazer o melhor para que chegue um conteúdo de qualidade para os irmãos. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite a todos os irmãos, que nosso amado Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando com seu nome eterno neste tempo final. Vamos cantar o nosso Criador. Primeiramente, gostaria de ler em São João, no capítulo 10, do versículo 9 em diante, que Cristo diz assim, São João 10, versículo 9 em diante. Do versículo 8. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Que Deus nos abençoe. Sabemos quem é o nosso grande pastor. E vamos cantar um cântico que se chama Somos Essa Raça. Deus protege a toda raça, tribo e língua. Quem crê no seu nome eterno, nessa era perfeita. Deus protege a toda raça, tribo e língua. Quem crê no seu nome eterno, nessa era perfeita. Somos essa raça libertada e protegida de todo o mal que em seu anjo hoje nos traz a palavra que nos transformará. Somos essa raça libertada e protegida de todo o mal que em seu anjo hoje nos traz a palavra que nos transformará. Deus liberta toda raça, tribo e língua. Quem crê no seu nome eterno, nessa era perfeita. Deus liberta toda
raça, tribo e língua. Quem crê no seu nome eterno, nessa era perfeita. Somos essa raça libertada e protegida de todo mal, que em seu anjo hoje nos traz a palavra que nos transformará. Somos essa raça libertada e protegida de todo mal, que em seu anjo hoje nos traz a palavra que nos transformará. Somos essa raça libertada e protegida de todo mal, que em seu anjo hoje nos traz a palavra que nos transformará. A palavra que nos transformará. A palavra que nos transformará. Amém. Graças a Deus. Hoje venho ouvir a palavra e ser ensinado por Deus. Que Deus abençoe nossas almas, nos permita entender sua palavra hoje. Ouve já, ouve a voz da pedra angular. Ouve já. Ouve a Cristo a nos falar. Nos falou em tempos antigos, por profetas nos falou. Hoje Ele nos fala por Cristo, sua voz eu pude escutar. Sua voz eu pude escutar. Sua voz no seu anjo que Ele prometeu enviar. El reino de Cristo O reino de Cristo será establecido en la será tierra, estabelecido na terra, será el reino del Mesías. o qual será o reino do Messias, Recuerden que do Mesías ungido. lo que significa, Recordem que Messias, o que significa é ungido. Mesías Cristo Messias significa significa ungido. cuando dice el Mesías, el Cristo, Quando está diz diciendo ungido, o Cristo Messias é ungido. con el O Messias, o Cristo, está se dizendo ungido, ungido de Deus, en toda su com o plenitud. Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Los profetas fueron ungidos Os profetas foram con ungidos una porción. com uma porção. Cristo fue ungido Cristo foi con la ungido plenitud, com a plenitude da divindade, com a plenitude de Deus. Padre, Hijo Pai, y Filho Espíritu Santo, e Espírito Santo, en un hombre, tudo em um homem chamado Jesus. el Cristo, O Cristo, el Mesías, o Messias, o ungido. Él tuvo Ele teve que morir que para morrer llevar a cabo para la realizar salvación, la redención a salvação, a redenção de todas as pessoas escritas no céu, de la vida no del livro Cordero. da vida do Cordeiro. Si Él no moría, Se ele não morresse, nosotros no podíamos nós tener não vida eterna. No podíamos ter podíamos vida eterna, não poderíamos ser restaurados à vida ser eterna, donde cayó el ser humano, de onde caiu o ser humano, muerto ali del Edén, no Jardim do Éden, perdió los derechos, onde perdeu os direitos, a vida eterna e a toda a herança divina. por tanto, Portanto,
el segundo Adán, o segundo Adão, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, a través de su manifestación, através de sua manifestação, etapa en etapa, de etapa em etapa, en su iglesia, em sua igreja, que es la segunda Eva, que é a segunda Eva, se reproduce se reproduz en hijos, em filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, en cada etapa em cada etapa de su iglesia, de sua igreja, y para lo cual e para a qual el pacto vem Cristo, o anjo do pacto, y o Espírito Santo, hombre, e unge um homem, um mensageiro em cada era, lo prepara, o prepara, dá a sua palavra, se hace carne en se él, faz carne nele, proclama, ele a proclama, comienza esa manifestación e começa gloriosa, essa manifestação gloriosa, esse despertamento espiritual, esse avivamento espiritual em meio y Dios comienza do por povo. medio de su espíritu E Deus começa, por meio de seu Espírito, através desse mensageiro, a fazer o chamado escogidos dos escolhidos de esa edad, dessa era. si es de edad Assim é, en edad. de era em era. Recuerden que cuando los mandó Recordem que quando os mandou poder a assentar em Jerusalém, iam receber poder. en su segunda venida, E agora, em sua segunda vinda, poder en nos dará poder em toda sua plenitude, limitaciones. sem limitações. Vamos a ser transformados como Él. Vamos ser transformados como Ele prometeu, porque é uma promessa. Assim como foi uma promessa receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que aconteceu ali foi baseado no que Deus prometeu. É o cumprimento do que Deus prometeu, o qual esteve cumprindo-se de era em era. Para el día postero, E para o último dia, la doble porción, a dupla porção, la glorificación, a glorificação, a transformação de nossos corpos, para ter corpos imortais e glorificados, igual ao corpo glorificado que tem Cristo, nosso Salvador, que está tão jovem como Él se fue. como quando ele se foi ao céu. Se fue al cielo, Assim como ele se foi ao céu, jovenzinho glorificado, assim permaneceu, porque no corpo glorificado se pone vieja. a pessoa não fica velha. Ese es el cuerpo que yo necesito. Esse é o corpo que eu necessito. E breve. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também, portanto, 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 tenemos temos que estar como que estar como estava no dia de Pentecostes. 120 E 120 allí ali se reuniram, unánimes y juntos unânimes e juntos, en el aposento alto, no aposento alto, recibiendo recebendo el Espíritu Santo, o Espírito Santo, para recibir esperando el para Espíritu receber o Espírito Santo. Tenemos que irnos a Jerusalén. Temos que ir a Jerusalém, ao aposento alto ali? Não. Tenemos el aposento alto. Temos o aposento alto da era da pedra angular. Ese es el aposento alto Esse é o aposento alto no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, no templo de Cristo. de Ese es el Cristo. aposento alto. Esse é o aposento alto. Ese es el aposento Esse é alto. o aposento do Rei. Portanto, ahí es donde Portanto, aí é onde temos que estar, juntos e unánime. unânimes. No uno pensando en una Não forma, um pensando em uma forma e outro pensando de outra forma, senão crendo a palavra que Dios nos ha estado que dando, Deus nos esteve dando esperando e assim esperando para receber nuestra transformación, nossa transformação, que está muy cerca, a qual está muito próxima, y trabajando e trabalhando para que se cumplan las promesas para que se cumpram as promessas que han sido dadas. que foram dadas. Así como Assim la revelación de la como primera a venida revelação da primeira vinda de Cristo, que recibieron los que os discípulos receberam, les dio la fe para estar en el lhes deu a fé para estar no aposento alto, día 50 e recibir no dia 50 receber o Espírito Santo e obter o novo nascimento. y la revelación E a revelação
que os trovões darão à sua igreja, o anjo forte dará à sua igreja. Recorde que Cristo é o anjo forte em meio de sua igreja, falando consecutivamente. Não falando por meio de um mensageiro e depois por meio de outro, senão por um só. E o que nos falará, o anjo forte, será o que nos dará fé para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Nos dará a revelação de sua segunda vinda, a sua igreja como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. E essa terceira etapa, onde nos vai dar a fé para ser transformados, vai se cumprir em uma grande carpa catedral, como foi mostrado ao reverendo William Branham. E lhe foi dito, isso será a terceira etapa. Ele viu a Cristo, o anjo forte, descendo a um pequeno lugar de madeira, um quartinho pequeno de madeira, e ali manifestando-se. A mesma coluna de fogo que o acompanhava. Disse que subiu, disse que estava falando com alguém que estava mais acima dele. Recordem que quando Cristo prometeu a vinda do Espírito Santo para os crentes nele, lhes disse, e sereis investidos de poder do alto. Ou seja, que vem o poder quando vem a visita do Espírito, de Deus em Espírito, a cada crente em Cristo, que é um templo espiritual. E, portanto, vem o poder, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta, que compõe, que forma esse templo espiritual. E para o último dia, virá o poder em toda a sua plenitude. Portanto, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Eles tiveram que subir ao aposento alto e esperar ali o tempo correspondente e estar colocando-se de acordo, colocando-se unânimes. Estavam juntos, porém tinham que estar unânimes, crendo na mesma coisa e esperando o mesmo. Recordem que eram como 500 pessoas que viram a Cristo subir ao céu. Porém, no momento de receber o Espírito Santo, somente houveram 120. Quem sabe alguns ficaram impacientes ou creram que já tinham tudo, porque haviam feito milagres antes, porém não. Ficaram 120 unânimes e juntos. E chegou o dia de Pentecostes, o dia 50, e receberam ao Espírito Santo, que produziu neles o novo nascimento. E agora virá um novo nascimento, diríamos. Ou seja, recebendo um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível, que é a adoção dos filhos de Deus, a redenção do corpo, conforme a Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 39. E também Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. E capítulo 4 de Efésios, versículo 30, que diz: E não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia da redenção do corpo, a glorificação de cada escolhido, a glorificação física, que é a segunda parte da redenção que nos falta para ser totalmente iguais a Cristo, em corpos jovens, eternos, glorificados.
Y eso es para un 50. E isso é para el um año 50, o ano 50 do jubileu, que es paralelo que é paralelo al día 50 ao dia 50 de Pentecostés. ali de Es Pentecostes. para el año É de para o ano de Pentecostes. por amor Por a amor los escogidos. aos escolhidos, Deus se manifestará em toda a sua plenitude e cumprirá cada promessa que ele fez para este tempo final, incluindo nossa transformação, se permanecemos vivos até a ressurreição dos mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro em corpos glorificados, corpos eternos, imortais e jovens. E quando os vejamos, seremos transformados. E depois estaremos uma temporada aqui, de uns 30 a 40 dias, nessa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, como Cristo quando ressuscitou. Ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento, conforme ao capítulo 27, versículos 51 em diante de São Mateus. E apareceram a muitos na cidade, a muitos de seus familiares. E Cristo esteve aparecendo aos seus discípulos por 40 dias. Todos os domingos aparecia aos seus discípulos e praticava com eles. Lhes abria as Escrituras e assim por diante. Assim também, para nosso tempo, a etapa de pedra angular, como foi a etapa de pedra angular ali, haverá uma ressurreição e uma transformação para os crentes em Cristo do tempo final. E logo estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, diz o reverendo William Branham. Porém, já transformados, os que estejamos vivos e permaneçamos até esse momento, e ressuscitados em corpos glorificados, os que partiram em outras eras, também os de nosso tempo que partiram. Algo grande está a caminho, diz o reverendo William Branham. Quando vemos a Gabriel aparecer, algo grande está por suceder. Diz, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que há um trabalho grande para o anjo ou arcanjo Gabriel. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que já se sabe que o rapto ou arrebatamento da igreja será em carros de fogo, como foi o rapto ou arrebatamento do profeta Elias. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está a caminho e não falta muito para se cumprir tudo correspondente a este tempo final. Tudo isto é por amor aos escolhidos. Temos visto como será para os judeus. De onde sairá a bênção para os judeus? De onde sairão as duas oliveiras? Portanto, estejamos preparados, unânimes e juntos,
en el cuerpo místico no de corpo Cristo, místico de Cristo, siendo instrumentos de sendo Cristo, instrumentos de Cristo, trabajando por amor a trabalhando Cristo y por en amor a Cristo e em amor a Cristo, porque nuestra edad es porque la nossa edad era é a era del amor divino. do amor divino. Las otras edades As outras eras tuvieron tiveram cada uma virtud virtude que se manifestou. y ahora lo más grande E agora o maior es el amor é o amor. y es la edad del amor divino E é a era do amor divino para este tiempo para este tempo final, como la como a etapa, o tempo da primeira vinda de Cristo, el tiempo foi o tempo de la manifestación da manifestação del amor de Dios, do amor de Deus, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito para que el cree no se todo aquele pierda, que nele crê não se perca, vida eterna. mas tenha vida Y ahora eterna. la segunda venida E también agora, será a segunda vinda também será una manifestación uma del amor manifestação do amor divino para nosotros. para nós. Portanto, habrá Portanto, amor divino haverá amor divino en los escogidos nos escolhidos del tiempo do final tempo final y llevándonos bien como ministros e unos con los otros, levando-nos bem como ministros uns com os outros, e os irmãos con otros, indo bem também com outros los ministros e com os ministros. y hermanos llevándose bien, Os irmãos levando-se bem e os ministros levando-se bem com os irmãos, ayudándoles en ajudando-os em tudo, tenemos un viaje já que temos uma viagem pendente para la casa de para a nuestro casa de Padre nosso Pai Celestial. que Dios les bendiga, Que Deus os abençoe, les guarde os guarde y nos mantenga e nos unidos en mantenha amor, unidos em amor divino. y pronto E breve complete el se número complete o número de la iglesia da igreja y los muertos en Cristo e os sean mortos em Cristo resucitados en sejam cuerpos ressuscitados em glorificados, corpos glorificados y los que vivimos seamos, e os que vivemos sejamos transformados y luego llevados con Cristo e logo levados com Cristo a la cena del à ceia das bodas do Cordeiro, de la manifestación depois da gloriosa manifestação de Dios, gloriosa dos filhos de Deus, en donde Dios se mostrará onde su Deus poder mostrará seu poder em toda a sua plenitude, no cumprimento da visão de la gran carpa da grande carpa catedral, por lo cual trabajamos pelo que trabalhamos também nesse projeto divino. sin el cumplimiento de esa Sem o cumprimento dessa visão, no hay tercera não há terceira etapa, no hay fe para rapto, não há fé para rapto, ni transformación, nem transformação, nem ressurreição, ni arrebatamiento, nem arrebatamento para a ceia de las bodas del das Cordero, bodas do Cordeiro, como meta como física, metafísica. la visión de la A carpa visão da carpa catedral tiene la prioridad tem a prioridade en los trabajos nos trabalhos para tener al Señor para ter o Senhor el cumplimiento o cumprimento de lo que fue visto do que foi visto por el reverendo pelo reverendo William Branham. William Branham. Él quiso hacer una Ele quis realidad, fazer uma realidade, pero porém, esa visión, essa visão, pero no le tocaba a él, porém não correspondia a ele. le tocaba dar testimonio A ele correspondia dar testemunho do que Deus faria mais adiante. y así lo hizo. E assim o fez. Hizo muy bien todo E fez muito bem el trabajo, todo o seu trabalho precursando la venida del Señor a vinda do Senhor y dando muchos e detalles dando muitos detalhes sobre sobre las cosas as que coisas que estarán estarão acontecendo en ese tiempo nesse tempo del cumplimiento do de la cumprimento da visão visión de la carta. da carpa. Por lo tanto, ese es un Portanto, proyecto esse é um projeto muito importante, um projeto de Deus, que fue mostrado que foi mostrado al reverendo William ao reverendo William Branham, como foi mostrado a Moisés, a Moisés, el proyecto de o projeto da construção do tabernáculo. a Noé le fue mostrado el proyecto A Noé foi mostrado o projeto da construção del arca, da arca. a David A Davi le fue mostrado foi mostrado la construcción a construção de um templo. puso se sentir en David, Pôs-se sentir em Davi. luego Salomón, E logo Salomão el instrumento foi o instrumento que Deus usou para o cumprimento de ese proyecto. desse projeto. Y ahora el proyecto físico E agora o projeto físico único que único hemos visto que temos visto
que está profetizado é uma grande carpa catedral, onde a terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude. Portanto, trabalhamos nesse projeto com amor divino, não porque nos obriguem, senão porque amamos a Cristo e queremos ser instrumentos dele para o cumprimento do que ele prometeu, porque o cremos de todo coração. O Espírito é o que dá vida. O Espírito é o que dá força ao corpo, à pessoa. O Espírito de Deus é o que nos dá a força sustentadora para estar em pé diante do Filho do Homem. Como diz a Escritura, é o Espírito de poder. Recordem que Cristo disse: recebereis poder do alto quando tenhais recebido o Espírito Santo. O poder vem pelo Espírito de Deus, manifestado em meio de sua igreja e em cada indivíduo crente em Cristo, para caminhar adiante no programa divino todos os dias de nossa vida, para nos mantermos firmes na fé, até chegar à estatura perfeita de um varão, como Jesus Cristo, nosso Salvador. De um varão perfeito, uma pessoa perfeita. Chegaremos então à perfeição. Toda a plenitude de Deus estará em cada um dos crentes em Cristo. No tempo dos apóstolos, quando Cristo esteve no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, se transfigurou e apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Isto é, a visão da vinda do Filho do Homem com seus anjos para o tempo final. A ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos, que são as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Aí está o mistério da vinda de Cristo para o último dia. Mistério que será aberto ao público, principalmente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da visão da carpa. Antes daí, irão crescendo em conhecimento, até que todos cheguemos ao conhecimento pleno do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vida de Cristo com seus anjos. Recorde que quando dizemos Cristo, estamos dizendo ungido, o Messias. E os crentes em Cristo do último dia chegarão à fé perfeita. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo os encontramos enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração. Os encontramos embaixo lutando com um espírito mau que estava em um jovenzinho, o qual seu pai havia trazido para que seus discípulos lançassem fora esse espírito mau.
y ellos no pudieron echar E eles não puderam lançá-lo fora. y descendió Cristo de allá E Cristo desceu de lá. y cuando llega E quando chega, los ve os vê con un grave problema. com um grave problema. Un asunto Um assunto que mostraba que le que faltaba mostrava que faltava algo aos seus discípulos. Lo primero es que Jesús no estaba con ellos. O primeiro é que Jesus não estava com eles. Ahora vamos a leer el capítulo 17 de Agora vamos ver. Mateo verso. Vamos ler capítulo 17 de São Mateus, versículo 14 em diante, diz: Cuando llegaron, Quando chegaram, ou seja, quando Jesus descendió del monte, desceu do monte com Pedro, Tiago e João, e chegaram onde estavam os demais apóstolos, abajo, no arriba del embaixo, monte, sino abajo. não em cima, no monte, senão embaixo. Cuando llegaron al gentío, Quando chegaram ao gentil, vino a un hombre que se arrodilló veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele, de él, diciendo: dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático y padece mucho, e padece muitíssimo, porque porque muitas vezes cai no fogo y en el agua. e muitas na água. Y lo he traído a tus discípulos, E trouxe aos seus discípulos, porém não puderam curá-lo. respondiendo Jesús dijo: Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, ¿Hasta cuándo até quando estaré con vosotros? hei de estar convosco? ¿Hasta Até os quando soportar? vos tenho de suportar? Tráemelo acá. Trazei-me aqui. Respondió Jesús. Reprendió Jesús. E repreendeu Jesus ao demônio, El cual salió del muchacho. o qual saiu do y rapaz, este quedó sano desde e este aquella ficou hora. curado desde aquela hora. Viendo entonces los discípulos, Vendo então os discípulos a Jesus, viniendo entonces los discípulos, vindo então os discípulos a Jesus, em particular, dijeron: disseram: ¿por qué nosotros no pudimos? Por que nós não pudemos lançá-lo fora Jesús les dijo: ou expulsá-lo? por Jesus disse: vuestra poca fe. Por vossa pouca fé, Porque de cierto os porque em digo, verdade vos digo que se tuviereis que se fe tiveres como fé grano de como um mostaza, grão de mostarda, diréis a este monte: direis a este monte: pásate de aquí allá, Passa-te daqui para lá, e passará, y nada os e nada vos será imposible. impossível. Por este género no sale Porém, este gênero não sai, oración senão com oração y ayuno. e jejum. Cristo había enviado a sus Cristo havia enviado aos seus 12 apóstolos a predicar, a pregar, a sanar a los a curar enfermos, os enfermos, echar fuera demonios, hacer lançar todas fora las demônios cosas que Jesús también e fazer todas as coisas que Jesus também fazia. E depois enviou 70 a mais. se encuentra Porém, agora se encontra com o problema de que no le funcionaba lo que hacían. de que não funcionava a eles o que faziam. Trataban de que saliera, Tratavam echándolo fuera, de que saísse lançando fora, repreendendo, y no salía. e não saía. Muestra Mostra que os discípulos não tinham perfecto a fé perfeita, como yo tenía como Jesús. Jesus a tinha. Y algún día la iglesia E algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo llegará chegará a la fe perfecta, à fé perfeita, en una edad perfecta, em uma era perfeita, para obtener para obter la gran virtud, a grande vitória no amor divino, de la cual habla el reverendo da qual fala o reverendo William Branham, mostrando las escrituras de mostrando as escrituras que falam dessa bênção tão grande que vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo, llegar a la fe onde chegará a fé perfeita y obtendrá la gran e obterá a grande vitória en el amor divino. no amor divino. Y todo eso E tudo isso va a ser vai ser realizado
no cumprimento da visão, no cumprimento da terceira etapa, que corresponde ao cumprimento da visão da carta. Por isto é que vão suceder grandes coisas pela palavra criadora que será falada com fé perfeita. E aí é onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá a grande vitória no amor divino e chegará à ressurreição dos mortos em Cristo. Voltarão a estar conosco. E quando os vejamos, seremos transformados. Simples assim. E as obras, que diz a Escritura, as obras que eu faço, vós também as fareis, será uma realidade. Nessa era perfeita, que é a era da pedra angular, onde se obterá a grande vitória no amor divino, a tal grau que se obterá a grande vitória sobre a morte física, porque seremos transformados. E os que morreram, crentes em Cristo, regressarão, ressuscitarão em corpos glorificados. Eles estão em seus corpos teofânicos, corpos angelicais, que é o Espírito, que é nos Espíritos, no mundo dos Espíritos, na sexta dimensão, a qual Jesus Cristo descerá, e depois de um juízo que fará com os líderes, logo virá à terra, os ressuscitará em corpos eternos e glorificados, e quando os vejamos, seremos transformados. Simples assim. Bom, graças a Deus, conseguimos terminar mais esse livro de extratos. Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com seu nome novo, siga nos abençoando a todos. Semana que vem, então, estaremos novamente aqui na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, estudando Fique com a Palavra, né? Vamos ver qual é que está mais atual, né? Que o nosso irmão Miguel esteja usando e tenha os vídeos, para que nós possamos usar aqui nas lives de quinta-feira. Sábado nós nos encontramos também
né, na live ali do pastor Paulo Rogério, né? E que Deus siga nos abençoando grandemente a todos, nos fortalecendo. Gostaria de mandar uma saudação a todos os irmãos, né, que estão conectados. Nosso irmão Renatinho, a irmã Luciene, o Isaac lá de Bragança, o Paulo Rogério de São Paulo, o irmão Paulo Rogério, a irmã Roseli, né, nosso irmão Germano. E aqui no YouTube a gente tem a irmã Leila, a irmã Adriana, o Valmir, a Leia, a Carol, né, a família aí do nosso irmão Jonas também estão conectados, a irmã Mônica Bruna e o irmão Paulo Rogério também. Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Nós vamos deixar com os cânticos finais e a seguir o irmão Eric estará terminando também em oração. Deus abençoe grandemente a todos. Amém, graças a Deus. Vamos cantar um cântico, a visitação de Deus. Tocou o mais glorioso a esta América singela, que Deus em simplicidade viesse visitar e em sua visita dar a maior das bênçãos que nenhuma outra nação pôde antes alcançar. A luz que fez iluminar para a vida ao Redentor, e agora em grande esplendor vem este povo buscar. Graças queremos te dar por tua grande misericórdia, de manifestar tua glória por esta terra tão singela. Hoje a boa semente brota com grande vitória. A luz que fez iluminar para a vida ao Redentor, e agora em grande esplendor vem este povo buscar. Graças queremos te dar por tua grande misericórdia, de manifestar tua glória por esta terra tão singela. Hoje a boa semente brota com grande vitória, com grande vitória, com grande vitória. Graças a Deus por essa grande vitória e pela visitação de Deus nesse tempo final, através de seu anjo mensageiro. Pai Celestial, no teu nome eterno e bendito, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando o teu evangelho, falando essas boas novas de salvação para a humanidade, Senhor, dando a conhecer o teu programa divino nesse tempo final, através do teu anjo mensageiro.
Abençoe a todos que estão conectados e as pessoas também que em algum momento estarão assistindo essa live. Abençoe a todos, Senhor, seus familiares. Continue provendo, Senhor, tudo que necessitamos neste tempo final. Continue nos enchendo das suas bênçãos, Senhor, dos céus e da terra, para que possamos seguir em frente, Senhor, até receber a nossa transformação. E nos despedimos, Senhor, dessa live e pedimos que continue, Senhor, conosco, que continue nos dando da Tua palavra, do Teu conhecimento, até que possamos chegar, Senhor, a essa fé perfeita, como temos aprendido no dia de hoje. E aí seremos transformados e seremos aí invencíveis, Senhor, esse exército invencível contigo neste tempo final. Te pedimos no Teu nome eterno e bendito, todas as suas bênçãos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.